iniciaremos esse bloco retomando a acentuação gráfica, focando especificamente no assunto que trata da regra dos hiatos, conforme a gente havia prometido. Então, como é que costumam os elaboradores, os organizadores de prova, abordar esse assunto conosco? Eles dizem, eles tentam nos induzir a achar, por exemplo, que a palavra baú foi acentuada porque a oxítona terminada em urgente. Nós precisamos ser frigidíssimos com as nossas normas. Se a gramática diz que oxítonas terminadas em U não são acentuadas, é porque nós não podemos justificar a acentuação de palavra nenhuma por essa norma. Então, você vai notar que a regra dos hiatos existe, é uma regra que só vale para as letras I e U quando são tônicas, ok? E a gente vai precisar respeitar 3 normas para poder consolidar essa regra dos hiatos. Então, vamos para os slides, para o nosso passo a passo, observar quem são essas normas. Então, nós dissemos, acentua-se a vogal I ou U tônicas, isso a gente faz questão de relembrar você, que só posso acentuar qualquer que seja a sílaba, se ela for tônica. A sílaba tônica é que só pode ser acentuada. Então, eu vou acentuar as letras I ou U tônicas dos hiatos, desde que ela esteja sozinha na sílaba, precedida de vogal e não seguida de NH. Então, vamos passo a passo. Queridos, vocês acentuariam pela regra geral a palavra raízes? Porque eu não acentuaria mesmo. Por quê? Porque raízes é paroxítona terminada em E, seguida de S. E a gente notou que esse tipo de palavra não seria acentuada pela regra geral. Aí a gente desiste de acentuar. Resposta, não. Eu vou tentar encontrar uma justificativa para a acentuação de raízes. Já que este I está aqui, ó, sozinho na sílaba, precedido de uma vogal que não é idêntica a ele, não seguida de NH, a acentuação vai ocorrer e vai ocorrer de maneira obrigatória, em que eu vou dizer, ó, raízes. E a gente vai entender que esse raízes foi acentuado por ser o quê? Paroxítona, terminada em S? Jamais. Foi acentuado porque se encaixou na regra dos hiatos. I sozinho na sílaba, precedido de vogal e não seguido do dígrafo NH. Na palavra Thaís, esse I está sozinho na sílaba, o que você vai me responder? Não, professora, mas ele está acompanhado de S. E a letra S não interfere na regra de acentuação da palavra Thaís. Eu também tenho esse I precedido da vogal A. E não tenho esse IS seguido do dígrafo NH. Então, a pergunta é, por que Thaís foi acentuado? Porque se encaixou na regra dos hiatos. Na palavra saúde, saúde é uma paroxítona terminada em E. Posso acentuar? Não. Mas, professor, e agora? E agora, já que eu não pude pela geral, vou tentar pela especial. Esse U está sozinho na sílaba, sim ou não? Sim. Precedido de vogal? Também. Seguido de NH? Não. Então, ela se encaixou completamente na regra dos hiatos. Esse U, que está aqui, está sozinho na sílaba? Não, mas está seguido de S, e S pode. Está precedido de vogal? Tá. Está seguido de NH? Não. Então, foi por isso que eu acentuei. E todas essas palavras, logicamente, foram acentuadas porque se encaixaram na regra dos hiatos. Ok? Agora, tu tens que lembrar. A gente fez questão de dizer que as letras I e U virão precedidas de vogal, mas essa vogal não pode ser idêntica ao I
e ao U, como acontece, vamos lá, na palavra xiita. Olha só, na palavra xiita, gente, nós temos uma paroxítona terminada em A. Podemos acentuar? Não, mas vamos continuar tentando. Por quê? Esse I tônico pode ser que se encaixe na regra dos hiatos. Esse I está sozinho na sílaba, sim ou não? Sim. Está precedido de vogal? Tá. Mas, gente, essa vogal é uma vogal idêntica ao I. Eu jamais poderia acentuar este I se a vogal que esteja antes dela, seja uma vogal igual. Então, a gramática diz nada de acentuação na palavra xiita. Por isso, gente, que é importantíssimo que a gente note que existem particularidades, tanto no que diz respeito às regras gerais, quanto no que diz respeito às regras especiais. Vou acentuar I e U quando? Quando elas estiverem sozinhas na sílaba, precedidas de vogal não idêntica e não seguidas de NH. Ok? Tudo tranquilo? Agora eu queria te perguntar uma coisa. Já passou pela sua cabeça esse tipo de palavra que pode aparecer aqui para nós? Olha só. Eu tenho aqui a palavra feiura, a palavra baiuca e a palavra bocaiúva. Presta bastante atenção que na palavra feiura, olha que eu vou separar as sílabas. Fei, u, ra. Esse U que está aqui, está sozinho na sílaba, sim ou não? Sim. Teoricamente, ele não está precedido de vogal, gente? Mas não está. Ele está precedido de uma semivogal. A vogal é o E, que está aqui, de feiura. Esse que está imediatamente antes do U é uma semivogal. Sabe o que é gramática? Segundo o novo acordo, passou a me dizer que em palavras paroxítonas, se as letras I e U tônicas vierem precedidas de ditongo decrescente, como é o caso do EI, que a gente tem aqui, não serão mais acentuadas. Então, antigamente eu podia fazer isso, e acentuar feiura, ignorando completamente que a palavra feiura tivesse um U precedido de semivogal, tá? Hoje em dia, o novo acordo reviu isso, mas só dentro das palavras paroxítonas. A mesma coisa aconteceu com a palavra baiuca. Vamos separar as sílabas. Bai, u, ca. Esse U está sozinho na sílaba? Sim, mas está precedido de quê? De semivogal. Se essa palavra é uma paroxítona, a gramática não deixa mais essa palavra ser acentuada. A mesma coisa vai acontecer com a palavra bo, cai, u, vá. Este U que está aqui não pode mais ser acentuado. Por quê, prof? Porque essa é uma palavra paroxítona, em que o U aparece tônico, mas aparece precedido de semivogal e não de vogal, ok? Então, esqueça a acentuação de palavras como feiura, baiuca e bocaiúva. Por quê? Porque eu cumpri com o primeiro requisito. Em feiura, o U está sozinho na sílaba. Em baiuca, também. Em bocaiúva, também. Cumprimos o primeiro requisito. Mas, e nas três palavras, essa letra U veio precedida de semivogal. E o que é que o novo acordo diz? Que as letras I e U tônicas, precedidas de semivogal, não poderão mais ser acentuadas. Em que tipo de palavra? Paroxítona. Tranquilo? Agora, eu repito, essa regra, segundo o novo acordo, só mudou nas paroxítonas. Porque vejamos aqui, a palavra, por exemplo, pi, ao, i. Nessa palavra, a acentuação continua, mesmo que esse i
venha precedido de semivogal. Isso acontece, queridos, porque a palavra piauí, tuiuiu, são palavras oxítonas, palavras com as quais esse fenômeno do i e do u estarem sozinhos na sílaba precedido de semivogal acontecem, mas não foram abraçadas pelo novo acordo, não foram modificadas pelo novo acordo. Então, eu vou te repetir, a palavra piauí, tuiuiu, elas não perderam o acento, mesmo que as letras I e U venham precedidas de semivogal, porque elas são oxítonas. Tá claro? Só quem perdeu por vir precedido de semivogal foram as palavras paroxítonas. Tudo tranquilo? Agora vamos dar continuidade às nossas observações, visualizando a próxima norma, que é uma norma que envolve verbos e que vocês adoram. Na verdade, eu havia falado anteriormente que o acento gráfico, ele serve primordialmente para marcar a sílaba tônica. Quando isso acontece, eu cumpri com o papel primordial do meu acento. No entanto, a gramática diz para nós que nós passaremos a ter, eventualmente, acentos que serão chamados de acentos diferenciais. Acontecerá isso com os verbos ter e vir, como nós vamos analisar no slide que vem. Então, nota que a regra dos verbos ter e vir dizem respeito apenas aos verbos na terceira pessoa do plural, desde que ali nós tenhamos o nosso presente do indicativo. Então, como é que a gente vai conjugar? Eu vou dizer eu tenho, tu tens e ele tem. Na hora de conjugar com eles, eu vou dizer eles têm. Então, o que eu vou dizer aqui, gente? Que a regra, ela é exatamente uma regra de acento diferencial. Esse acento que apareceu aí, ele não é marcador de sílaba tônica. O acento é um acento diferencial de singular e plural. Então, o singular não tem acento, o plural sim. E se alguém te pergunta, para que serve o acento no tem, quando eu digo eles têm, o que é que tu vai responder? Tu vais dizer, esse acento circunflexo é um acento diferencial para marcar que a minha forma verbal está no plural. Tudo tranquilo? Vamos voltar e visualizar que a mesma coisa vai se dar com o vem. Então, quando eu disse ele vem e eles vêm, por que eu não tive acento no ele vem? Porque eu tenho singular. Por que eu tive acento no eles vêm? Porque eu tenho plural. Então, eu noto que esse acento que está aqui é puramente um acento diferencial. E se alguém te pergunta, diferencial de quê? Diferencial de singular e plural. E aqui eu vou ter acento diferencial ou acento, grava esse nome chique, acento diacrítico. Acento diferencial ou acento diacrítico, tá? Então, você vai notar que esse acento, que é chamado de acento diferencial ou diacrítico, vai ser acento marcador de plural. Tudo tranquilo? E aí a gente, às vezes, acha que vai se suceder do mesmo jeito que ocorre com os verbos que são primitivos, ocorrerá com os derivados. Será que isso é verdade? Não é. Aqui, com os verbos ter e vir, você vai notar que eles têm e eles vêm só recebem acento por um motivo. Que motivo, prof? Porque eu preciso fazer diferença entre singular e plural. O que não vai acontecer quando eu consigo obter formas derivadas de ter e vir. Se eu fizer um derivado, gente, automaticamente, vamos ver o que vai acontecer aqui, eu vou possuir o seguinte. Vou te dar exemplos. Em primeiro lugar, verbos como conter, deter, manter e reter, por exemplo, apresentam formas oxítonas e acentuadas, tanto na terceira pessoa do singular,
quanto na terceira pessoa do plural, tá? Então, gente, por que que isso acontece? Presta atenção. Quando eu digo ele e digo contém, contém. Quem é a sílaba tônica de contém? Tem. É a última. Então, a palavra contém é acentuada por ser chamada de quê? De oxítona terminada em "em". Então, ao dizermos ele contém, eles contêm, eu tenho a mesma escrita para duas oxítonas terminadas em "em". Então, eu estou numa encruzilhada. Eu preciso acentuar tanto o singular quanto o plural, porque ambas são oxítonas terminadas em "em". O que a gramática me dá como opção? Vamos dar uma olhada. Ela diz, olha, se tanto singular quanto plural são oxítonas terminadas em "em", eu vou utilizar, então, agudo para o singular e vou usar circunflexo para o plural. Então, eu pergunto a você, o acento agudo e o acento circunflexo, eles deixam de ser, por isso, um acento diferencial? Não, não deixam de ser diferenciais. Agudo marca singular, circunflexo marca plural. Mas uma coisa, a gente precisa prestar bastante atenção. Singular e plural são marcados por esse acento de maneira secundária. Primordialmente, esse acento agudo, ele marca que a minha palavra é uma oxítona terminada em "em". Primordialmente, esse acento circunflexo faz a mesma coisa. Marca que aí nós estamos diante de uma oxítona terminada em "em". Eu fui clara, gente? Então, preste atenção. Contém, detém, mantém, retém. Se tem sujeito no singular, eu vou usar o acento agudo. Se tem sujeito no plural, eu vou usar o acento circunflexo. Gravando? Tranquilo? Muito bem. Agora vamos passar para a regra dos verbos crer, dar, ler e ver. Para ver se a gente consegue fazer um contraponto, tá? Entre ter e vir e crer, dar, ler e ver. Nota, ter e vir não apresentam, por hipótese nenhuma, possibilidade de duplicação da letra E. Então, eu vou dizer, ele tem igualzinho ao que eu digo, eles têm. Eu vou dizer, ele vem igualzinho ao que eu digo, eles vêm. Eu não duplico letras. Completamente diferente de quando eu estou diante de crer, ler, ver, em que você vai notar, sem sombra de dúvida, a presença do agudo, perdão, do circunflexo, quando a gente tem aqui, ó, o singular, ele crê, que ele dê, ele lê, ele vê, pura e simplesmente, gente, porque nós estamos diante de monossílabos tônicos. Então, dizermos aqui, crê, dê, lê, vê, a acentuação ocorreu por estarmos diante de monossílabos tônicos, ok? Agora, quando eu vou colocar esses nomes no plural, esses verbos no plural, o que é que você espera de mim? Que eu duplique a letra E e que eu acentue o primeiro E. Mas a pergunta é, será que isso vai acontecer? Ainda segundo o novo acordo, eu consigo pluralizar o creem, deem, leem e vêm e continuar acentuando? De jeito nenhum. Vejamos como é que vai ficar tudo isso no nosso plural. Vê bem? Aqui, ó, eu digo. Olha só. Não mais se acentuam as formas de plural, como acontecia antes do novo acordo ortográfico. Você se lembra, tenho certeza, que você dizia, ó, eles, opa, que você dizia, eles creem. E você colocava um belo de um acento circunflexo. E a minha pergunta é, isso se sustenta? Isso procede? E a sua resposta vai ser não. Esse acento, segundo o novo acordo ortográfico, não nos pertence mais. Então, não mais se acentuam
as formas de plural como acontecia antes do novo acordo. Então, note que eu continuo com o cre, de, lê e vê como sendo minhas sílabas tônicas. No entanto, eu não posso mais acentuar nenhuma dessas minhas 4 formas que vocês estão vendo aqui. Agora, o que vai ser curioso, o que me ajuda muito com os verbos crer, dar, ler e ver? O que me ajuda é saber que todas as vezes que nós estamos diante desses elementos, vai ocorrer a colocação, a construção dos seus derivados do mesmo jeito. Se eu acentuo o singular, tanto no primitivo quanto no derivado, o singular vai ser acentuado. Se eu não acentuo o plural, tanto os primitivos quanto os derivados também deixarão de ser acentuado. Quem manda, quem direciona esse tipo de construção? O novo acordo ortográfico. Ok? Tranquilo?